A gente sempre costuma falar da postura do Brasil em relação a isso, e é justamente essa situação que eu quero abordar. Na verdade, algumas posturas do próprio presidente Lula reverberaram no mundo, muitas matérias de jornal comentando sobre isso, e tem uma matéria publicada no jornal The Economist que afirmou o seguinte, que Lula não deveria se candidatar novamente, olha só. O jornal exemplificou o caso de Joe Biden, ex-presidente americano, que demonstrou que candidatos com mais de 80 anos representam grandes riscos. Ivan, para muitos de nós, Lula, talvez muitas pessoas digam que jamais deveria ter sido candidatado na vida, mas tem aí essa matéria do The Economist, eu queria que você contasse um pouquinho. Tawane, eu acho que a pessoa que escreveu esse artigo chegou com 30, 40 anos de atraso, a conclusão que muitos brasileiros chegaram lá atrás, né? Mas aqui, Tawane, a gente precisa fazer uma análise mais profunda no sentido de que alguém está mandando um recado para o Lula. O Lula deve ter feito alguma coisa que alguém não gostou, ou pior, talvez ele esteja para fazer algo que alguém não queira que ele faça, e o recado é claro: Lula, o seu tempo se esgotou, está na hora de passar aí para uma nova geração. Pelo menos essa é a mensagem da revista The Economist, embora eles não apontem quem seria esse sucessor, afinal de contas, do Lula, né? Seria o Boulos, talvez? Não sei, o Haddad? É difícil o Haddad, porque a própria revista, nesta matéria, diz que o plano econômico do Lula, né, a visão econômica, ela é medíocre. Haddad seria a continuação desta mediocridade. O Boulos talvez seria até piorar, né? Então, o PT realmente tem esse problema a nível de sucessão, né? E isso reverbera internacionalmente. As semelhanças com o Partido Democrata nos Estados Unidos são enormes. Depois ali da dupla Barack Obama e Hillary Clinton, que foi derrotada, né, em 2026 para o presidente Trump, aconteceu um verdadeiro deserto. O Biden foi um experimento ali que deu certo por uma eleição, mas depois a gente viu em 24 como é que foi. Então, tanto que ele não conseguiu sequer ser candidato à reeleição. O que realmente o temor aqui da revista The Economist e de outras mídias internacionais é de que a mesma coisa se repita. E convenhamos, Tawane, fazendo uma análise puramente eleitoral aqui, deixando questões ideológicas ou planos de governo de lado. De um lado, né, você tem o candidato Flávio Bolsonaro, 44 anos, jovem, representando, de alguma maneira, né, uma sucessão e com muito mais apelo em setores da sociedade que o Lula octogenário não conseguiria, né? Esse contraste, ele inevitavelmente é, vai acontecer. E com o Lula carregando aí o fato de ser o atual presidente, então muitas pessoas descontentes, desde a questão da economia, segurança pública, que vai ser um dos principais temas na eleição do ano que vem. Então a revista está meio que fazendo essa previsão, dizendo, olha, realmente esse contraste vai ser difícil de se sustentar, e sim, a esquerda pode perder a eleição no Brasil. É disso que se trata. A The Economist não está apoiando um candidato de direita no Brasil, não é o caso, e o que eles estão fazendo é tentando alertar a esquerda de que com Lula talvez o caminho da derrota seja certo, até porque algumas pesquisas, eu sei que é muito prematuro, mas algumas pesquisas já, inclusive, dão um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, sendo que o Flávio sequer terminou de formar ali uma coalizão de governo, né? Não tem um vice, por exemplo. Enfim, ou seja, daqui até a eleição ele teria pontos a ganhar, né? A somar, dependendo da coalizão, o vice, etc. Então a revista está tentando emitir esse alerta aí para a esquerda de que talvez está na hora de uma renovação. Agora, a grande pergunta que fica é, diante do ego do Lula, ele vai aceitar fazer a transição? Eu acho muito difícil. Eu não acredito. A The Economist publicou um artigo, mas pode publicar um livro, pode publicar vários livros, enfim, que tentando convencer o Lula, que eu acho que não será a The Economist a convencer o Lula a não ser candidato em 2026. E só para concluir, Tawane, essa percepção internacional e um certo afastamento da mídia internacional como um todo em relação ao Lula, ela começou na primeira semana de maio deste ano, agora em 2025, quando o Lula esteve naquela parada militar da Segunda Guerra Mundial, em comemoração da Segunda Guerra Mundial, em Moscou, ao lado de vários ditadores, ao lado de Vladimir Putin. Inclusive, algumas mídias na Europa que disseram: nossa, o Lula é o único representante de uma democracia ali no meio daquelas pessoas. A imagem dele ficou bastante arranhada depois disso.
para não falar também da relação bastante danificada com Israel. Vale lembrar que Lula é persona não grata em Israel, então já não é mais o Lula de 2022 e muito menos, Tawane, muito menos o Lula 1 e o Lula 2 lá do começo dos anos 2000, e a mídia internacional aparentemente está abrindo o olho para isso. Eu devolvo para você, Tawane.